mas está difícil. Eu vejo que em todos os setores, né? No contexto religioso, seja a dificuldade, há um certo tipo de controle, falta de ética, no meio político, em todos os lugares, no trabalho. Hoje tá difícil, esses 20 centímetros mesmo são os mais difíceis. Você foi perfeito na sua introdução. Eu não, Rav Nachman de Breslov, eu só repeti. Tem um cabalista espanhol vivo, inclusive, que eu gosto muito, que é o Mário Saban. E ele fala uma coisa interessantíssima, que ele fala, geralmente as coisas que buscam o divino vão promover uma união. Então, se tal atividade está promovendo coesão no tecido social, se tal atividade está aproximando um casal, está aproximando pessoas, está reconciliando amigos que brigaram, isso costuma apontar para o divino. Sim. Porém, se tal atividade está promovendo divisão, isso aponta para o que ele chama de demoníaco. Essa questão do que é demoníaco para Kabbalah é uma questão em si. Sim. Mas vamos pensar como oposição ao divino. Sim, uma oposição ao divino. Shema Israel, escuta Israel, escuta o quê? Adonai Eloheinu, a eternidade é nosso Deus, Adonai Echad, Deus é um. Aquilo que aponta para a gente conseguir conviver como aponta para o divino. Aquilo que aparta a gente, e aí não é só razão e emoção que estão apartados, né? A gente vive sociedades muito polarizadas, não só no Brasil, em boa parte do mundo. Essa separação, esse discurso que começou a existir no Brasil de nós e os outros, como se o representante máximo da nação não representasse a nação inteira, mas só uma parcela. Essa divisão, eu não tenho dúvida que ela serve a interesses políticos, econômicos e tal, mas ela não serve ao bem nem da nação, nem do ser humano, nem da humanidade. Né? Qualquer escola espiritual, não precisa ser a Kabbalah, qualquer escola espiritual basicamente vai apontar, e não precisa ser só uma escola espiritual, qualquer experimento científico com relação à sociedade vai apontar que se parte da sociedade está doente, isso é ruim para sociedade inteira. E no caso da Kabbalah, uma sociedade em que não existe justiça social é uma sociedade que não conseguiu se organizar para ser uma sociedade justa. Sim. A injustiça social continua no Brasil hoje em dia, mas no período da minha vida, a polarização cresceu demais. Cresceu demais. Eu vejo famílias brigando por causa de política. Sim. E não, gente, calma. É uma loucura, né? É uma loucura. É uma loucura. É uma loucura. Brigas, e tem sim. Tipo, primeiro você é meu amigo, a gente convive há 10 anos, a gente se ama, a gente tenta crescer junto. Menor que isso é em quem você vota ou em quem eu voto, né? Mas as coisas viraram... Com certeza é algo demoníaco que não aponta para o divino. Não. Não aponta de maneira nenhuma. A gente estava até falando, nós estamos vivendo um tempo difícil, né? Um tempo difícil. Um tempo difícil. Você acha que hoje aqui no Brasil já está difícil, assim, falar assim, eu sou um judeu, sai com o seu kippah, com o seu tzitzit, ou não? Você acha que ainda não chegamos nisso? Eu posso citar alguns exemplos, posso até citar o seu caso, que eu fiquei muito indignado quando você me contou, fiquei muito chateado de ouvir isso aqui em São Paulo. Mas eu vou dar 2 exemplos meus pessoais, mas posso citar casos de amigos também. Sim. 2 exemplos pessoais meus. O primeiro há muitos anos eu ando de kippah na rua. Há muitos anos eu ando de kippah na rua. E recentemente algumas pessoas começaram a me aconselhar, falar, olha, você não deveria andar de kippah na rua. E eu falei, pelo amor de Deus. Como é que eu vou viver num país em que eu não posso ser eu mesmo e andar? Isso. Se você me falasse, você não deve sair sem roupa na rua porque isso é um atentado ao pudor, eu vou falar, faz sentido, porque isso invade o direito do outro. Mas então faz sentido. Agora, a minha kippah, onde eu invado o direito do outro? Eu só estou existindo da maneira que eu aprendi a existir, reverenciando Deus da maneira que eu aprendi a... Eu não posso agora mostrar a minha busca de humildade perante Deus, que é isso que a kippah representa,
aonde que isso pode ser ofensivo para alguém? Não, mas não é seguro. Bom, o fato é que de uns meses para cá, eu parei de usar kippah na rua. Eu uso um boné para disfarçar. Ok, ele cumpre a função da kippah. Mas não dói no coração um pouco? pouco? Pelo amor de Deus, acho... isso aqui é o Brasil, é São Paulo, o lugar que eu vivo, é o lugar onde estão meus amigos, é o lugar onde está minha família. Eu não poder usar kippah é muito estranho. Parece estranhamente com uma pessoa que tem medo, porque eu não uso a minha kippah por medo, única e exclusivamente por medo. Ponto. Não é por outro motivo. Sim. Eu posso até me esquivar e falar, não, mas o medo não é meu, é de outras pessoas. Seja lá por quê. Eu não usar kippah está associado ao medo. Isso parece estranhamente com alguém que tem uma opinião não ofensiva, que ela acredita do fundo do coração que é verdadeira, como eu acredito do fundo do coração que a minha busca pela fé em Deus seja verdadeira. E a pessoa não coloca a sua opinião porque não é seguro falar o que ela pensa, sendo que isso não é uma ofensa dirigida ao outro. Nada ofensivo. Isso é gravíssimo. Mas eu vou falar de maneira concreta porque eu não uso kippah. Eu moro no centro de São Paulo. Sim. Eu jamais achei que esse dia iria chegar, mas chegou. Perto da minha casa tem pessoas que gritam Viva Hamas. Que loucura. Pera. Não me parece correto gritar Viva para um movimento que estupra mulheres, comprovadamente. Viva para um movimento... Gente, são pessoas que abrem barriga de mulher grávida. Porque aquele bebê é uma ameaça. Não, desculpa. Não, é um bebê. Não nasceu ainda, inclusive. Põe bebê em forno. Desculpa falar esse tipo de coisa no seu fica programa. À vontade, é ótimo você mas tá falando. É inacreditável que acordar. A gente está num mundo em que isso acontece. E, poxa, por mais que eu ame o Brasil, por mais que, assim, eu sempre vivi muito feliz aqui, é muito chocante ter pessoas do lado da minha casa. Ok, eu moro perto da Paulista, né? Paulista é um lugar onde as pessoas se reúnem. Não, mas é triste, é muito triste. Mas, e chega a ser inacreditável quase. E aí, o que é mais inacreditável ainda é que, teoricamente, o governante que deveria me representar... Poxa, eu sou um brasileiro. É brasileiro, independente se não votou ou não votou. Não estou discutindo se eu votei nele ou não, né? Voto é secreto no Brasil. A questão não é se eu votei nele ou não votei nele. Também acho. Independente em quem eu votei, a partir do momento que o cara está governando, ele deveria ser meu representante. O mínimo que eu esperava desse representante, né, chefe da nação, é que ele condenasse esse tipo de coisa. Não, ele incentiva. Ele tem uma postura deliberadamente antissemita. Sim. Os pares dele têm uma postura deliberadamente antissemita. Isso é um tremendo incentivo para isso. Incentivo. Qualquer crime de antissemitismo que acontecer no Brasil, na visão deste brasileiro, tem responsabilidade do presidente da República. Sim. Se tiver um atentado por aqui, Deus que nos livre. Deus que nos livre. Com o presidente da República recebendo um navio iraniano, eu fiquei chocado. Falei, não pode ser. Gente, pelo amor de Deus, se eu sei do terror, alguma coisa do terrorismo do mundo, imagina os caras que têm esses cargos de responsabilidade. Muito mais. Eu jamais achei que isso seria uma preocupação no Brasil. E jamais achei que nós toleraríamos um governante que incentiva esse tipo de coisa. Verdade, é chocante. É chocante. Eu acho que eu estava preparado na minha vida para conviver com algum antissemita por aí, em qualquer lugar do planeta, porque sempre tem alguém desequilibrado, sempre tem alguém maluco, sim. né? Infelizmente, quase sempre na história da humanidade deve ter tido alguém que falou mal de pretos em algum lugar do mundo. Sim. Quase sempre na história da humanidade deve ter tido alguém que oprimiu mulheres ou que falou mal de homossexuais. Cara, contra esse indivíduo, até você identificar ele, é muito difícil agir. Sim. Agora, se eu visse o presidente do meu país, de alguma maneira falando algo que soasse uma desvalorização de pretos, eu não sou preto. Sim. Mas eu ficaria indignado. Qualquer um ficaria. Se eu já ficaria indignado de na padaria ouvir alguém, mas falar, como é que eu faço para coibir isso? Eu não sei. Mas o presidente do meu país, e de repente eu vejo o cara
com um comportamento bem antissemita e reiterado, e reiterado, e reiterado, Sim. e tentando confundir o entendimento nosso do que é genocídio. Sim. E obviamente ele sabe disso, é um cara muito bem assessorado. Claro. Eu fiquei muito indignado, E aí quero falar só assim, eu não quero ficar num discurso que pareça, estou alimentando a polarização, torço para tal time ou para tal time, para tal partido. Não é essa a questão. A gente fala como o povo, mesmo que não fosse gente, não porque somos judeus. Se fosse o negro, homossexual, a gente ficaria indignado. Como é que o governo de um país pode governar deliberadamente, gratuitamente contra? Como é que ele pode promover a violência contra... Poxa, o presidente do nosso país não mostrou solidariedade aos brasileiros, né? E tem brasileiro sequestrado até agora em Gaza. Sim. O presidente do nosso país critica pra caramba Israel, mas não fala nada. Não recebeu a família do sequestrado. Cara, eu achei que ele tinha que cuidar dos interesses da nação, não dos interesses do partido dele ou da ideologia dele. Com certeza. Pô, é um roubo do meu país, então eu tô sentindo... Porque a ideologia promove isso. Sim. O sequestro através da razão e o sequestro através da emoção, sempre dissociados. Sim. Né? São pessoas, não são seres humanos pensantes que são tão manipuláveis. Claro que são seres humanos pensantes, mas estou dizendo, a gente não está usando o melhor do nosso pensamento e da nossa emoção quando a gente se deixa manipular. A gente geralmente está sendo manipulado por uma perversão do pensamento, por uma perversão do uso da emoção. E eu tô vendo isso acontecer aqui, né? No Brasil. No Brasil. Que, pra mim, sempre, né? Sempre falei do Brasil como um lugar mega tolerante. E acredito que o Brasil é um lugar mega tolerante. Sempre foi. Eu acho que a gente, infelizmente, tem um governo que tá... alimentando a má inclinação de muitos. Isso. Todos nós temos a nossa má inclinação. Mas você, né, retém. Fica quietinho. Ele tem alimentado. Então, quem já tem esse lado muito forte, né? Aí extravasa. Eu acho que isso em todos os lugares, né? Num relacionamento, você deve alimentar seu lado bom, fazer ele aflorar, né? Claro. Não e ele tem feito o lado ruim daqueles que já têm uma certa tendência a isso, é isso que eu vejo. Então se ele está fazendo, eu também posso fazer, e tá tudo bem. Então você acaba aflorando uma coisa muito ruim. E independente do que qualquer um pense, né, ele como chefe de Estado, sei lá se é o guarda, porque ele não fala por ele, é uma nação toda. Pô, esse cara não tá falando por mim. Não, eu também por mim também não.